fascinante cidade de Ouro Preto é reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade. Suas ruas estreitas, em paralelepípedo, seguem as ladeiras, com suas casas em estilo colonial, com seus museus e igrejas históricas. É um esplendor de cultura e história, um local com tanto a oferecer que não se esgota em suas descobertas. E hoje o destino do Circulando é em um distrito de Ouro Preto, Cachoeira do Campo, que fica a 22 quilômetros da cidade. E aqui nós vamos conhecer o Sítio do Lobo e também a história do Eduardo e da Beatriz, que deixaram a cidade grande para fabricar queijo. Um empreendimento que tem dado muito certo. Eduardo, depois de longos anos trabalhando na área da informática, viu que era hora de parar e fazer um novo investimento, o queijo Casca Florida. O impulso veio das lembranças da infância, quando seus avós fabricavam queijos lá em Viçosa. Frequentava a fazenda do meu avô uma boa parte do ano e lá produzia leite. A gente ficava vidrado com a ordenha, né? Todas as atividades de vacas, bezerros, era o que dava vida à propriedade. Então eu digo que entrou desde cedo. E ao longo do tempo eu era um produtor de leite, pode-se dizer, de fim de semana, né? E numa certa época na vida eu resolvi ter isso como profissão, produzir o queijo como profissão. Então eu reconheço que foi uma coisa natural, mas que entrou lá na infância. E a lida aqui começa bem cedinho, para preparar um queijo de qualidade. Há um cuidado especial com a escolha do gado e a ordenha, que acontece 2 vezes ao dia, de segunda a segunda. Um trabalho que exige dedicação constante e muito afeto. Seu Eduardo, conta pra gente qual que é o gado leiteiro que vocês têm aqui no sítio, né? Qual que é a raça dele? Nós optamos pelo gado da raça Jersey, que é um animal que tem o maior teor de sólidos no leite. Isso é muito bom para o sabor e para o rendimento. Entendi. E quantos litros de leite são necessários para fazer um queijo? Cerca de 9 a 10 litros. Nossa, é bastante leite. É bastante. E hoje nós estamos produzindo aí cerca de 180 litros e fazendo 20 queijos por dia. É um bom número de queijos por dia, viu, gente? Aqui do sítio tá saindo muito queijo. E agora eu vou ajudar a produzir um queijo de casca florida, que aqui no Brasil já é sucesso garantido, não é mesmo, seu Eduardo? Isso mesmo. O nosso queijo possui o selo Arte, que nos permite comercializar em todo o país. Bacana. Vamos lá. Assim que acaba a ordenha, é necessário ter agilidade para não perder a temperatura ideal, que deve estar entre 30 e 36 graus. Com a temperatura certa, coloca-se os ingredientes e deixa a massa descansar.
Bom, e agora nós chegamos no processo de cortar a massa. Sibeli, por que a gente tem que cortar essa massa? A gente vai cortar a massa para ajudar a massa a decantar. Gente, olha, eu amo queijo, mas ajudar a fazer está sendo a minha primeira vez. Dá pra ver que a consistência já mudou, né? Tendo aqui bem devagarinho. Já dá pra perceber aqui que a massa tá consistente. Fazendo 8, é? Isso. Daqui pra cá. Tem que ter um pouquinho de força, né? E agora, depois de longos 10 minutos mexendo essa massa vagarosamente, é chegado o momento de retirar o soro. Sibeli, por que a gente tira esse soro? Esse soro tem alguma finalidade? Então, a gente tira o soro, a gente precisa realmente só da maioria da massa, né? Certo. E esse soro aqui, ele vai para a alimentação animal. Ah, entendi. Então, não se perde, vai para os animais. E agora nós chegamos no processo de preparar a massa para depois informar. Então aqui está sendo colocado essas peneiras, né, com o tecido, o voal. Ó, tem que colocar força aqui, viu? Para fazer um queijo bom, tem que colocar força. Já tá bom? E agora a gente coloca na forma aqui. Entrou. Que agora é a hora da verdade, é a hora de virar o queijo. Ó, que bonito ficou dela, né? Que é experiente, profissional. Agora vamos ver se eu vou conseguir virar e deixar ele em pé, né? Ele não pode desmontar. Desenrola. Normal, né? Abre. Ah, encaixar uma forma na outra. Tem uma coisa aqui para me ajudar. Para trás assim. Ai, meu Deus. Ai, pra frente aqui que eu acho que vai fácil fazer assim, ó. Pode ser assim? Pode. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Vamos desenformar aqui e... Olha como é lindo. Dá uma arrumar ele aqui, dá uma arrumadinha. Agora... Parece que deu certo. Deu certo? Deu certo, viu? Ó, deu certo. Só dá uma ajeitadinha aqui, ó. Pronto. Vai ficar uma delícia esse queijo. E essa parte aqui ela é importante porque é o que vai dar o sabor, né? Gostosinho do queijo. Então agora nesse processo de salgar o queijo, esse sal grosso aqui ele é o ideal, porque por conta do tamanho dele, ele não penetra tanto no queijo, né? Então é o sal correto para dar aquele gostinho no nosso queijo.
nós chegamos aqui a um local importantíssimo no processo de fabricação de queijo, um local com muitas especificações que o Eduardo vai contar pra gente desse ambiente. Que local é esse do sítio? Bom, aqui eu considero que é a sala mais importante, que é a sala de cura e maturação do queijo. É aqui que ocorre o principal processo do queijo Minas artesanal. Aqui que ele é curado. Então ele permanece 21 dias aqui, ele vai maturando, ele vai adquirindo essa casca florida. No nosso caso é um queijo de casca florida, são esses fungos naturais. Ele vai ocorrendo um processo de maturação. Essa casca o mantém macio por dentro, né? E uma característica importante dessa sala, ela fica totalmente escura, ela fica com uma temperatura de 18 a 20 graus, bem refrigerada, e uma umidade de 90%. São as condições ideais para a formação desse fungo e a devida maturação do queijo. E ao passar de cada semana, como que vai sendo feito aqui o processo dos queijos? Eles são virados, não são? Como é que é? Esses queijos são virados todos os dias e não são lavados justamente porque nós não queremos remover o fungo. Então existe uma distinção desse queijo Minas artesanal. Tem o queijo de casca florida e o casca lavada. Então o nosso ele é só virado. Podem ver um queijo já com a maturação de 21 dias, com a casca florida formada. Ele está um queijo macio por dentro e nós vamos embalar. Vejam bem que nós usamos uma embalagem que é uma touca, ela permite que o queijo respire. Por ele ter esse fungo natural, ele não pode ser embalado a vácuo, pode prejudicá-lo. E assim ele permite a maturação. Esse queijo não precisa ser refrigerado, ele não vai em geladeira, então essa é a forma natural de conservá-lo. Aqui vocês veem as etiquetas obrigatórias, essa com a composição alimentar, o selo arte, os registros. E agora a nossa marca, como nós somos aqui da região de Ouro Preto, nada como um Inconfidentes também. Gente, esse sítio tem mais de 300 anos e eu tô doida para ouvir a história que todo esse espaço maravilhoso tem para nos contar. E quem vai partilhar conosco é o seu Eduardo e a Beatriz. Isso mesmo. O Sítio do Lobo, atualmente, ele fez parte de uma sesmaria no século XVIII, especificamente em 1735, mudou para essa região o coronel João Lobo Leite Pereira. Ele era um coronel da guarda em Vila Rica, um português, e viveu aqui durante 35 anos. Ele viveu aqui bastante tempo, né? Sim, ele fez história aqui na região. E qual que é a relação desse espaço com a família de vocês? Como vocês chegaram aqui? Bom, meus pais que adquiriram esse sítio na década de 70. Papai e mamãe, quando compraram aqui, não tinha nada, nenhuma casa, e tinha poucos pés de abacate, tinha alguns pés de goiaba. Não tinha nada. E aos poucos eles foram fazendo. Só que quando meus pais compraram, era um sítio de recreio, era um sítio de final de semana. Era um casal que tinha 2 filhas, né? Eu e minha irmã, a gente era jovens, né? E aí a gente tem uma história que nós crescemos aqui. Depois mais tarde a gente casou e os filhos nasceram e agora já tem até uma bisneta. Então conta pra gente também um pouquinho da relação desse sítio com vocês, né? Quando que a família de vocês chegou aqui? Qual que é essa relação? Bom, meus pais adquiriram essa propriedade na década de 70.
E quando eles compraram, não tinha nada, não tinha um pomar, não tinha casa, tinha só uns pés de goiaba e de abacate. E aí mamãe gostava muito de plantas, começou a fazer o jardim, papai começou a fazer o pomar e era um sítio de recreio para a família. Então a gente tem aqui uma ligação sentimental muito grande, porque nós passamos a juventude aqui, casamos, criamos os filhos, então o sítio sempre teve para a nossa família esse valor afetivo, de encontro. E agora, recentemente, que Eduardo começou com essa parte de queijo, né, que deu um ar empresarial, vamos dizer, ao sítio. Mas continua também paralelo ao queijo, é lugar de encontro da família. Que bonito, né? Porque a gente encontra essas duas realidades, né? A história de uma família de gerações, né? Pais, filhos, netos, né? E agora também entra o empreendedorismo com uma coisa que é deliciosa, que é o queijo. O que é o mineiro sem queijo, né? Não existe, né? Não combina, gente. E agora, depois de ouvir essa história desse lugar, depois de ter produzido, né, botando ali a mão na massa, chegou a hora de eu degustar esse queijo maravilhoso. É a melhor hora. Quero conhecer os sabores. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, então vamos ver se essas histórias que nós contamos se traduzem num produto bom, né? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então aqui nós temos para degustar, primeiramente deixe-me mostrar, o nosso é o queijo Inconfidentes. Nós ganhamos ano passado uma medalha de prata num concurso nacional em Blumenau. Eu acho que é um reconhecimento importante, né? Sim. Valoriza o nosso trabalho. O nosso queijo, ele é registrado, ele tem registro no IMA, ele tem o selo Arte, como eu já disse, permite vender no país inteiro. E aqui nós temos uma sequência de maturação justamente para mostrar a variação de sabores, né? Da idade do queijo. Nós temos primeiro um queijo fresco, um queijo de 3, 4 dias. Aqui nós temos o queijo normal de 21 dias, é o queijo casca florida. E aqui um queijo de 50 dias, só para mostrar a evolução dessa maturação. Então, vamos experimentar. Vamos lá, Dani. Qual será que eu vou gostar mais? O senhor não pode dar dica, porque senão eu vou na dica do senhor. Ah, claro. Veja como está esse. Que delícia! Bom, Dani, agora nós vamos experimentar um queijo maturado com 21 dias. Que já é o nosso queijo de casca florida. Já é o nosso queijo casca florida. E olha que interessante, mesmo com 21 dias de maturação, ele mantém a maciez e cremosidade. Partiu aqui. Muito bom. Tem a crocância da casquinha dele, ó. Já gostei mais desse do que o primeiro. Bom, e agora nós temos um queijo com mais tempo de cura. Você veja que ele está com uma consistência mais firme. O sabor vai se acentuando. Mesmo assim, ainda continua macio. Muito bom, dá pra sentir que é diferente o gosto dele. Olha, é diferente de todos os queijos que eu já comi, viu, dona Beatriz? Olha que coisa boa. Eu falo que uma característica marcante no nosso queijo é esse equilíbrio
desde o mais novo ao mais maduro, todos têm, eles são versáteis. Você come do cafezinho ao vinho. Na culinária, tem vários clientes que usam na culinária, com geleia, com mel. É um queijo muito gostoso. É um queijo que você deixa na cozinha e você come o dia inteiro. Acompanha todos os gostos, né? Acompanha todos os gostos e ele é bem realmente, ele é no ponto, tanto de sal quanto de sabor. Então eu acho que isso é um diferencial do nosso queijo. De fato, é delicioso. O avô foi, acho que uma grande inspiração para ele. Então toda vez que fala do avô, até eu emociono. Até eu é engraçado, porque eu choro com tudo. Se você pensa chorar, eu choro. Mas então, o avô sempre foi uma pessoa muito importante na vida dele. E depois com essa história do queijo, parece que tudo... A presença dele fica mais viva, a história, né? E outra coisa, e parece que o avô está sempre orientando e até essa inspiração que ele teve, né, nessa fase da vida, abrir uma queijaria. Acho que tudo é uma influência do avô e o avô é muito presente. É uma forma de manter vivo o laço, né? Continuar fazendo aquilo que ele fazia, que você aprendeu. Então é uma forma também de prestar uma homenagem, né, para os seus avós. A recordação é muito importante. E também eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? E eu também agradeço demais a meu pai e minha mãe que construíram essa base que hoje a gente utiliza, né? Porque a base toda foi do papai e da mamãe, que eles compraram, eles que plantaram, eles que, né, plantaram as primeiras sementes. Então, eu acho que assim, e aqui era o melhor lugar predileto do meu pai, favorito. Papai, inclusive, faleceu aqui. Mas ele aqui, a vida dele já era aposentado quando comprou aqui. Então ele vivia pensando o que ele ia fazer. E era galinha, e era... Isso aqui na época do papai, gente, não tinha esse forro. E talvez a gente não tenha falado. Aqui, quando o papai comprou, era só um retângulo. Só as ruínas, né, de 300 anos. Aí nós fizemos aquele puxado lá pra cima e pra lá para sustentar o telhado. Mas aqui não tinha piso, já foi galinheiro, já foi horta. Então, há 20 anos atrás a gente resgatou. Né? Mamãe conheceu, papai não conheceu esse espaço, não. Na época do papai era bem bagunçado. Mas, então meus pais, eu acho que deram essa base para que hoje a gente pudesse estar exercendo essa atividade tão, que a gente valoriza, que é tão importante para nós mineiros. É uma história familiar, É uma né? história familiar dos dois lados. Contar a história do queijo, Confidentes, é contar a sua própria história, né? A história da família de vocês. Nós vamos começar a chorar. Então, seu Eduardo, dona Beatriz, vocês estão construindo uma grande história, né, com esse sítio aqui. Uma vez que a sua família, dona Beatriz, é quem herdou o sítio e a sua família, seu Eduardo, começou com essa questão do queijo. Então, é uma história muito bonita, é um legado que vocês estão construindo, não é mesmo? Isso mesmo. Eu até tenho uma peça aqui histórica que é uma forma de queijo da minha avó. Então, em meados do século passado, o queijo era feito nessa forma de madeira. Nossa, que diferente. É. A sua avó fazia os queijos. Fazia o queijo aqui. Olha só. Então o senhor pegou a técnica dela, já foi aprendendo. Quando você era pequeno, você olhava ela. Eu via muito ela produzir queijo. Então, aquilo que você fez dentro daquela peça plástica, que era feito aqui, ó. Então aquela massa não tinha tecido, né? Não usava tecido, despejava a massa aqui e exprimia com a mão. Vocês duas fizeram os queijos. Né? Desse jeito. Põe o sal por cima, depois que ele firmasse mais tarde, virava, né? Puxava assim na mesa, virava. Tudo madeira. E não tinha aquela mesa, por exemplo, de fibra ou inox. Existe uma mesa chamada queijeira. Ela é um coxo assim com um biquinho para ficar pingando o pingo. Então era tudo madeira. Tradição, sabor e características marcantes fazem de Minas Gerais uma referência nacional quando o assunto é queijo. E o cuidado com a fabricação é essencial para um queijo de qualidade e quem experimenta não esquece jamais.